Há exatamente uma semana, nós quatro nos debruçávamos aqui sobre a decisão do governo de acabar com a isenção para encomendas de até US$ 50 enviadas do exterior por pessoas físicas. A gente sublinhava que aquilo era uma medida que estava perfeitamente prevista em lei, era uma lei que nunca havia sido colocada em prática, mas que haveria consequências políticas, porque quem acabaria pagando seriam os clientes dessas lojas, gente da classe média, classe baixa, que não ia gostar de ser a primeira camada da população a pagar a conta, né, do rombo brasileiro. Não deu outra. O governo recuou e a Mônica tem informações de bastidores sobre os fatos que levaram o governo a dar esse cavalinho de pau no caso do fim da isenção. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, muita gente está dizendo que foi a primeira-dama, né, a Janja, que convenceu o Lula a fazer esse recuo. Na verdade, a Janja até apoiou no começo essa medida, né, e aí fica essa coisa, enfim, foi a primeira-dama. Não, o governo, assim que a medida foi anunciada e que teve aquele impacto tremendo nas redes sociais, que levou a gente a ficar 2 manhãs aqui conversando sobre esse assunto, o governo teve acesso, o Megali, a pesquisas e monitoramentos que mostraram que a ampla maioria das pessoas estava contra esse fim dessa isenção de impostos no envio de encomendas de até US$ 50 de pessoa física para pessoa física. Quer dizer, aquela coisa, envio de encomenda de pessoa física para pessoa física, na prática as pessoas fazem compras ali por essas plataformas. Mas a maioria dos comentários era muito desfavorável. Eu conversei com vários integrantes do governo que me disseram que esses levantamentos feitos internamente, feitos para o governo, mostravam que 60% das pessoas criticaram a iniciativa logo depois do anúncio. 15% se disseram favoráveis e o restante manifestava dúvida ou desconhecimento. O governo passou a ter aquela narrativa, não, isso aqui é um combate à sonegação, isso aqui não é aumento de impostos, mas as pessoas sabem, quer dizer, que é aquela coisa, a medida pode estar corretíssima, a gente sabe que a gente já deu esse exemplo aqui, se você pegar o centro de São Paulo, tem milhares de camelôs, se você colocar a polícia lá para tirar todos os camelôs, a medida pode ser legalmente correta, mas você vai deixar um monte de famílias sem renda e os consumidores que compram ali vão ter que pagar o dobro em outro lugar. Então todo mundo sabe o impacto disso na vida real. E estava um descontentamento geral. Quando a primeira-dama, Rosângela da Silva Janja, entrou na internet para defender a medida, para dizer que não era taxação de consumidor, era taxação de empresa, piorou a situação, Megali. 70% ficaram contra nas redes. Por quê? Porque ela mobilizou, né, um batalhão de pessoas que estava meio ali indiferente ao assunto, mas que é contra o governo e chegou lá para ajudar na pancadaria. Então, piorou um pouco a situação. Conforme entraram outros influenciadores e conforme a comunicação do governo foi se ajeitando um pouco, melhorou um pouco a situação, caiu para menos de 60% o percentual de pessoas que estavam criticando a medida, mas ainda era muito alta. Você tinha junto disso também, Megali, um impacto, por exemplo, sobre os Correios, a estatal Correios, que o Lula tanto preza. Um percentual enorme, agora me fugiu o percentual aqui, de receitas dos Correios, muito grande mesmo, 3 bilhões vem dessas correspondências, né, ou desse envio de bens, ou desse pequeno comércio. Então você ia fazer um roubo nos Correios muito significativo, também houve essa ponderação. Enfim, muita gente no PT falando, reclamando, olha, isso está pegando classe média baixa, isso está pegando o trabalhador que compra barato ali, todo um ambiente econômico que se formou em torno desse tipo de comércio. Então, a equipe econômica teve que fazer esse recuo estratégico e agora tudo volta ao que era antes, quer dizer, vai demandar aí um pouco mais de não simplesmente uma canetada de fim de uma isenção de um imposto, vai demandar um pouco mais de estudo, um pouco mais de queimar os miolos ali para tentar, de fato, coibir uma alta sonegação e uma fraude sem penalizar todo mundo, né, que estava trazendo pequenas coisas desse comércio. Megali, a gente lembrando aqui, acho que a gente comentou aqui, quem viaja para fora continuaria podendo trazer US$ 1.000 em compras, né, do exterior, além de poder comprar mais 1.000 nos free shop, nos aeroportos. Então, uma pessoa que viaja uma vez traz US$ 1.000, uma pessoa que viaja 5 vezes
traz 5 mil dólares. E quem estava aqui sem poder viajar não ia poder trazer 50. Não era justo. Então, apesar da correção legal e técnica da medida, na vida real, o impacto foi gigantesco e fez o Lula recuar, Megali. Não foi apenas a primeira-dama, foi a gritaria, né, de milhares de pessoas em redes sociais e por outros canais que chegaram ao governo, Megali. Mônica, agora, esse recuo mostra como é pequeno a margem de manobra, né, do presidente. A gente trouxe agora há pouco uma pesquisa que mostra que a popularidade dele, que já não era espetacular, caiu 4 pontos. Então o Lula não está podendo brincar com esses números. Provavelmente por isso recuou nessa medida que certamente não é popular. Agora, qual será? Quem precisa arrecadar mais vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E é lero-lero você dizer que vai apenas taxar os bilionários, porque essa taxação vai acabar de alguma maneira ou de outra respingando nos bolsos mais pobres ou da classe média. O Haddad já falou lá nas 500 empresas, que a gente tá doido para saber quais são, que não pagam impostos e vão pagar. Esses caras vão vir a público e falar, olha, eu sou um grande produtor de parafusos, o meu parafuso vai ser vendido mais caro para o mercado, o carro vai ficar mais caro, o equipamento eletrônico vai ficar mais caro, tudo que tem parafuso vai ficar mais caro, uma mesa, enfim, haverá repercussões quando o governo partir para cima também dos bilionários, né, do topo da pirâmide. E se o presidente não peita uma repercussão negativa numa medida que era mamão com açúcar, porque não precisa de PL, não precisa de PEC, não precisa de Congresso, não precisa de nada. A lei estava lá, era só colocar em prática. Como será no momento em que o governo tiver que comprar, e ainda sem maioria parlamentar, uma briga de verdade? Você colheu alguma repercussão nesse sentido aí, dentro do governo, Mônica? Megali, não será. O problema aí dessa medida foi ser a primeira anunciada. Então é o seguinte, quando você percebe, né, Megali, o governo está avançando sobre vários outros setores que não pagam também impostos. Por exemplo, fala-se muito na taxação de lucros e dividendos. Quem que vai começar a pagar? A gente sabe que a terceirização no Brasil foi generalizada, que um percentual enorme da classe média acabou se terceirizando e pagando, vivendo não de salário, mas desses lucros de dividendos de pequenas empresas, né, que esse lucro de dividendo entrou no lugar do salário. Então também é algo que vai ter que ser feito de uma forma muito cuidadosa, mas para isso estão lá essas pessoas, para isso existe o Estado e seus técnicos para estudar e saber que parte do cobertor vai puxar, de preferência onde o cobertor estiver bem largo, sobrando, né? Se você começa logo de cara taxando justamente consumo, que é o que se critica, a gente está usando aqui a palavra taxação e o governo, a equipe econômica insistiram muito que não é taxação. De fato, não se está cobrando um novo imposto, se está acabando com isenção. Acabar com isenção é fazer a pessoa pagar imposto. Então, a gente traduz isso como taxação. Você colocar no foco justamente quem tem menor renda, não é, vamos dizer, a saída mais interessante para um governo que falou que não faria isso, né? Que taxaria as grandes fortunas. Tinha até memes falando, vou taxar as grandes pobrezas, né? Quer dizer, o problema foi o meio como isso foi comunicado, o momento, o fato de ter sido a primeira medida de maior importância amplamente divulgada. Quer dizer, aí você gerou essa indignação. O governo vai ter que fazer esse xadrez, vai ter que fazer essa composição, vai ter que saber onde morder, né? A primeira mordida foi ruim, né, Megali, evidentemente, e levou um desgaste grande, popular, que o Lula não quis comprar, né? É isso.